Se você é mais antigo aqui na internet, deve se lembrar de ter visto um vídeo bem misterioso e até mesmo um pouco assustador, lá nos meados de 2009. Nesse vídeo, um manequim aparece cantando uma música chamada I Feel Fantastic, e até hoje as pessoas continuam tentando entender o que está por trás desse vídeo. Será que ele teria alguma mensagem subliminar? Ou até mesmo seria uma representação de um crime cometido por um assassino em série? Fala galera, aqui é o Drake, e hoje nós iremos tentar desvendar o mistério por trás do vídeo I Feel Fantastic. Ao entrar em uma loja de roupas, pelo menos uma vez na vida, um manequim já deve ter chamado a sua atenção, despertando a sua curiosidade e, em alguns casos, te deixando com um pouco de medo, ou pelo menos com aquela sensação de estranheza. Mas você já se perguntou por que isso acontece? E bom, de vez em quando os manequins são usados em filmes ou jogos de terror. Porém, isso não se dá apenas por uma mera coincidência, e sim por um motivo bem específico, porque tanto os produtores quanto os escritores sabem que os manequins costumam despertar sensações estranhas às pessoas, e por isso utilizam desse artifício em suas obras para deixá-las mais assustadoras. Inclusive, existe um filme de terror bem chocante, chamado O Maníaco, que saiu no ano de 2012. O filme é estrelado por Elijah Wood, o mesmo ator que fez o Frodo no Senhor dos Anéis. E esse filme basicamente conta a história de um cara que é obcecado por manequins. Então, em um dado momento, ele começa a perseguir as mulheres da cidade, apenas para pegar o cabelo delas e depois implantar nos manequins, para que assim pareçam mais reais. E esse cara aqui nunca ouviu falar da galera que vende cabelo, né? Vai ver, ele tava com a grana curta. Mas deixando a parte bizarra de lado, os manequins são bem úteis para a nossa sociedade, por mais estranho que essa afirmação possa parecer. Um bom exemplo disso é que eles são utilizados até hoje nos cursos de medicina e enfermagem, para simular um paciente que está precisando receber primeiros socorros, e assim capacitar os estudantes que pretendem trabalhar na área da saúde. E também tem aqueles manequins, ou melhor dizendo, bonecos de testes, que são usados para ver se um airbag de um veículo é capaz de impedir que o motorista se machuque durante um acidente de carro. Porém, o que explicaria o fato dos manequins despertarem sensações tão estranhas às pessoas? De acordo com um fenômeno conhecido como Vale da Estranheza, o nosso cérebro fica desconfortável sempre que vê algo que é familiar e ao mesmo tempo estranho. E essa é a exata definição de um manequim, já que apesar de terem uma aparência humana, eles não são capazes de demonstrar expressões faciais, ou de abrir e fechar os olhos, bem como mexer a boca. E isso causa uma estranheza no nosso cérebro, porque apesar de estar vendo algo parecido com um ser humano, o seu cérebro sabe que tem algo de errado, e aquilo na verdade não é uma pessoa real, apesar de parecer. Mas além desse motivo do Vale da Estranheza, também existem mais alguns outros, como o medo de que os manequins possam se mexer de repente, te dando um enorme susto, como por exemplo nesse vídeo de estátuas vivas. Fora que os manequins podem ser considerados representações mortas de seres humanos, o que pode lembrar as pessoas de sua própria mortalidade, ou criar associações a corpos sem vida. Então, conforme a internet ficava cada vez mais popular ao redor do mundo, não seria difícil de imaginar que uma hora ou outra, alguém iria explorar esse tema, criando um mistério que atraísse a atenção de literalmente milhões de pessoas. Tudo começou em uma quarta-feira, do dia 15 de abril de 2009, quando um canal no YouTube chamado Creepy Blogs postou um vídeo bem bizarro, que logo começou a viralizar, intitulado I Feel Fantastic, ou em português, Eu Me Sinto Fantástico. O vídeo tem 2 minutos e meio de duração, e começa com um manequim feminino cantando uma música. Ela mexe a boca, a cabeça e até mesmo as mãos para cima e para baixo, parecendo que estava tentando dançar. Já a letra da música diz o seguinte: E até esse momento parece ser apenas uma música bobinha e inofensiva. Porém, nos últimos trechos dessa mesma canção, a manequim diz que quer ser deixada sozinha e pede para alguém sair correndo de lá, como se estivessem passando por uma situação perigosa. Então, as pessoas que assistiram ao vídeo criaram várias teorias baseadas unicamente na parte final da música. Mas calma que já vamos abordar todas as teorias. E uma outra coisa que chamou bastante atenção é que a manequim aparenta ser bem alta, tendo em torno de 1,90 de altura. E esse detalhe fez as pessoas pensarem que talvez ela poderia ser originalmente um manequim usado na indústria da moda, para expor as peças de roupa e um desfile ao estilo Victoria's Secret, porque as modelos costumam ser bem altas, como por exemplo a Gisele Bündchen, que tem quase 1,80. No entanto, apesar de ter pego milhões de views, a postagem original feita pelo canal Creepy Blogs infelizmente não está mais disponível hoje em dia, porque tomou uma reivindicação de direitos autorais, por conta da música I Feel Fantastic. E isso foi algo bem estranho, que deixou as pessoas confusas, porque até onde se sabe, essa não era uma música autoral. Mas logo a gente fala da empresa que deu essa reivindicação no vídeo, que inclusive pode até nos ajudar a desvendar esse mistério. Mas continuando agora a analisar o primeiro vídeo, nos próximos segundos após terminar de cantar a música I Feel Fantastic, a manequim aparece usando uma roupa totalmente preta, e dessa vez ela está sentada no chão, olhando para o teto. Já nos últimos segundos, a cena corta sem nenhum motivo aparente, mostrando que parece ser o quintal de uma casa, ou talvez um lugar na floresta. Porém, o mais interessante desse trecho do vídeo é que a câmera começa a dar zoom em uma parte que está repleta de folhas, como se algo estivesse escondido ali embaixo. Então, agora que terminamos de analisar o primeiro vídeo, conseguimos notar que não se trata apenas de um manequim comum, que podemos encontrar em uma loja de roupas, e sim de um androide que foi criado usando peças
peças de um manequim, mas que é capaz de se mover e até mesmo falar. E na verdade, androide nem é a nomenclatura correta a ser usada nesse caso, e sim ginoide, que é justamente a versão feminina de uma androide, porque ela usa uma peruca feminina e também tem uma voz de mulher. Mas eu vou continuar chamando de androide, só pra galera que fica brava com isso surtar nos comentários. Já o canal que realizou a primeira postagem do vídeo aqui no YouTube está atualmente com quase 60 mil inscritos, e até dado momento não fez mais nenhum upload. E isso também é bastante estranho, porque o vídeo alcançou milhões de pessoas, e por isso era esperado que pelo menos o dono do canal se pronunciasse algum dia, para dar uma dica, ou ao menos dizer se ele mesmo produziu o vídeo, ou se pegou de algum outro lugar, e simplesmente decidiu postar no seu canal porque achou bizarro. Mas passando agora para as teorias, como eu havia prometido antes, a primeira delas dizia que a androide poderia ser na verdade um ser humano disfarçado, que por algum motivo estaria fingindo ser um robô humanoide, e como a qualidade do vídeo estava bem baixa, seria possível de enganar as pessoas, porque elas não perceberiam os detalhes mais minuciosos em uma resolução tão baixa quanto aquela. Porém, para essa teoria fazer sentido, teria que ser uma pessoa como aquelas que ficam no centro da cidade, pintando todo o corpo de cinza e fingindo ser uma estátua. Então somente dessa forma seria possível ficar tanto tempo parado em frente a uma câmera, imitando os movimentos robóticos de um androide. E a música I Feel Fantastic seria inserida mais tarde durante a edição do vídeo. Já a segunda teoria é bem mais assustadora. Ela diz que um serial killer, ou seja, um assassino em série, teria criado a androide para tentar suprir a carência e a solidão que estava sentindo, e que ele vestia a robô usando justamente as roupas das suas vítimas. De uma forma bem parecida com aquele filme que eu mencionei antes, onde o cara pegava o cabelo das mulheres para colocar nos manequins. E uma suposta prova disso acontece depois que a androide aparece no vídeo usando uma roupa completamente preta. E a cena muda para onde o corpo da mulher a qual pertencia essa roupa estaria enterrado. Mas apesar dessa teoria ser bastante interessante, eu não sei se ela faz tanto sentido assim, porque seria bem difícil para esse suposto serial killer conseguir encontrar mulheres que tivessem a mesma altura da androide, que como eu falei antes, deve ter de 1,80 a 1,90. Porém, em contrapartida, na letra da música I Feel Fantastic, cantada pela androide, a palavra run aparece várias vezes, e significa correr, dando a entender que poderia ter sim algo a ver com um serial killer. Já a terceira teoria envolve o conteúdo que foi deixado na descrição da postagem original, aquela feita pelo canal Creepy Blogs, lá no ano de 2009. A descrição do vídeo cita uma lenda da Grécia Antiga, que realmente existe, e que conta a história do Pigmalião, um escultor de estátuas de marfim, conhecido por seu talento incrível, e único na hora de criar estátuas que eram bem realistas. Porém, apesar do seu talento para a arte, Pigmalião era um homem bastante solitário, porque ele havia desenvolvido um profundo nojo e aversão às mulheres, depois de sofrer uma desilusão amorosa. E aí o Pigmalião passou a achar que todas as mulheres eram promíscuas, e por isso desistiu de se relacionar com todas elas. Era praticamente o incel das antigas, né? Mas para tentar suprir a carência que estava sentindo, ele começou a esculpir uma estátua de uma mulher, buscando criar a figura feminina ideal no seu ponto de vista, que fosse pura e perfeita, e que refletisse tudo o que ele considerava belo. E então, à medida que trabalhava na estátua, Pigmalião se dedicou com tanto amor e carinho, que quando finalmente terminou o trabalho, a estátua tinha ficado extremamente realista, parecendo com uma mulher de verdade. E o Pigmalião decidiu chamá-la de Galateia, só que o cara ficou tão apaixonado pela estátua, que começou a namorá-la, dando vários presentes caros pra ela, como joias, ouro e até mesmo roupas de seda. E aqui o cara mirou num incel e acertou nos doidos que namoravam bonecas, né? No entanto, por mais que amasse profundamente a estátua, Pigmalião sabia que ela era apenas um objeto inanimado, incapaz de retribuir o amor que ele dava. E por isso o cara rezou para Afrodite, que é a deusa do amor, pedindo para que ela transformasse a estátua em uma mulher de verdade. E acabou que a Afrodite atendeu o pedido dele, transformando a Galateia em uma mulher real, que se casou com Pigmalião, e os dois viveram felizes para sempre. E aí, de acordo com essa terceira teoria, a androide que aparece cantando a música I Feel Fantastic durante o vídeo seria justamente a Galateia da pessoa que estava gravando o vídeo. E ela estaria dizendo que se sentia fantástica porque antes desse momento, a androide não sabia como era boa a sensação de estar viva. E então, em resumo, essas são as teorias mais conhecidas que tentam explicar a origem do vídeo I Feel Fantastic. E a partir de agora, iremos abordar um novo tópico, envolvendo várias informações bem interessantes, que alguns usuários conseguiram encontrar. E como era esperado, num mistério tão grande que literalmente reuniu milhões de pessoas, uma hora ou outra, alguém iria descobrir algo inédito, que ajudasse a desvendar esse enigma. E esse algo foi um site chamado Android World, destinado para pessoas que gostavam de consumir conteúdos relacionados à robótica. Então, dando uma olhada na página inicial desse site, podemos notar que ele está disponível em vários idiomas, e que logo ao lado existem algumas categorias que podemos acessar. E aquelas que mais chamam a atenção à primeira vista foram as que estão pintadas de verde, amarelo e laranja, onde é possível comprar peças para construir o seu próprio androide, como mãos robóticas, dedos e até mesmo um par de olhos. E eu nem vou entrar em detalhes sobre esse assunto, porque a galera já me chama de robô de inteligência artificial, só porque eu tenho vários canais. E agora eu vou provar pra vocês de uma vez por todas que eu não sou o IA, olha só.
Viu? A Moya não consegue tossir, né? Ou será que consegue? Mas agora, clicando nesse link aqui, ele te leva para comprar um par de olhos. E vemos que o par custa no total $750, o que é um preço bem salgado. Só que olhando pelas fotos disponibilizadas no site, o par de olhos aparenta ser um mecanismo bem complexo. No entanto, ao continuar explorando esse site, é possível encontrar uma imagem da exata mesma androide que aparece no vídeo I Feel Fantastic. E o mais curioso nisso tudo é que o nome dela é Terra. E logo mais abaixo, existe um texto que conta a história da androide, bem como o nome do criador dela. Abre aspas para o que esse texto diz. Terra foi construída por John Bergeron entre os anos de 2003 a 2004. John estava tentando impulsionar a indústria de androides, assim como eu estou tentando fazer. Porém, a Terra ainda é um pouco primitiva, mas isso já era esperado, porque o John tinha um orçamento bem baixo para construí-la. Em 2004, ele fez um videoclipe da Tara cantando, e algumas pessoas acharam o vídeo assustador, mas eu acho que é só um pouco estranho. Você pode comprar esse videoclipe no nosso site por $11 se estiver dentro dos Estados Unidos, e $19 se estiver em outro país. E atualmente eu não tenho um endereço de e-mail para entrar em contato com o John. Então, como acabamos de acompanhar, de acordo com esse texto, a Terra seria a androide que aparece naquele vídeo misterioso, e ela foi criada por um homem chamado John Bergeron no ano de 2003, porque ele estava tentando revolucionar o mercado da robótica, mesmo sem ter um grande orçamento para isso. Só que nesse mesmo texto, existe um link que podemos clicar, e ao fazer isso, somos redirecionados a uma página de compra, onde é possível adquirir um DVD de 15 minutos de duração, que contém outras músicas inéditas, que não aparecem naquele vídeo de 2 minutos e meio postado no YouTube. E galera, o mais curioso é que o link de compra ainda está funcionando até hoje, porque somos redirecionados para uma página do PayPal. Mas calma que eu não vou precisar gastar o equivalente a 115 Lulas Coins, porque uma outra pessoa já realizou a compra dos vídeos, e disponibilizou eles de forma gratuita aqui no YouTube. Então, a partir de agora, vamos assistir e analisar esses vídeos, para ver se encontramos alguma pista ou informação importante, que nos ajude a desvendar esse mistério. Primeiramente, esse usuário realizou a compra do DVD através do site, que chegou em uma embalagem bem simples, parecendo que alguém fez em casa, imprimindo uma foto da Terra em uma folha de ofício, e depois colocando na capa do DVD. Já um outro detalhe interessante é que o nome do John aparece logo ao lado de um símbolo de copyright, mostrando que ele de fato é o detentor da Android Terra. E além do DVD, o usuário que realizou a compra também recebeu uma cartinha, onde estava escrito que o DVD não deveria ser rodado em um Windows Player, e sim em um outro programa chamado VLC Player, porque esse tem uma compatibilidade bem maior, aceitando basicamente quase todos os formatos de vídeo que existem. E inclusive, eu e a equipe usamos o VLC para ver os filmes que saem nos canais. Então, quando o usuário decidiu analisar de forma mais profunda os arquivos que estavam armazenados no DVD, ele percebeu que os vídeos pertenciam a um formato super antigo, conhecido como VOB, que quase não é mais usado atualmente, mas que era bastante utilizado lá no começo dos anos 2000, antes de ser substituído pelo MP4 e MKV. Já ao analisar os metadados, que contém várias informações importantes, como por exemplo a data da gravação, ele descobriu que o vídeo havia sido gravado em 2004, apesar de ter sido publicado no YouTube pela primeira vez só em 2009. Mas agora, passando para os vídeos que estavam no DVD, no primeiro deles, a Terra aparece com aquela mesma roupa toda preta, só que agora ela está cantando uma outra música, e por algum motivo, a Android fica em várias posições estranhas, sendo que logo ao lado, podemos notar a presença dos fios que ficam conectados ao corpo dela. E por mais desanimador que isso possa parecer, esses 15 minutos de gravação são apenas a Android Terra cantando algumas músicas, sem que nada de interessante aconteça. Porém, isso não é nenhuma novidade, afinal de contas, é exatamente o que dizia na página de compra do site, que era apenas um DVD em que a Android cantava 5 músicas. Mas calma que não acaba por aí, porque em 2009, quando o I Feel Fantastic começou a viralizar, também surgiram vários outros vídeos que as pessoas desconhecem até hoje, e que foram postados por um canal diferente, chamado Halloween Android. E dentre todos os vídeos desse canal, o que mais chama a atenção é esse em que um homem está colocando piercings na Android, gerando uma cena que pode ser considerada chocante e assustadora na visão de algumas pessoas. Já em um outro momento desse vídeo, a Android Terra dá uma mordida em um dedo falso do homem que está gravando, arrancando o dedo falso e depois cuspindo no chão. Mas o curioso é que esse vídeo destoa completamente daqueles outros, porque ele tem um tom mais aterrorizante e mais focado em assustar as pessoas, ao contrário daqueles vídeos do DVD, e que a Android aparece apenas cantando algumas músicas, enquanto que neste outro, também postado pelo canal Halloween Android, a Terra aparece parada de pé na cozinha e na sala da casa da pessoa que gravou o vídeo. Só que até hoje, ninguém sabe exatamente se esses vídeos mais focados no terror foram gravados pelo John, o criador da Android Terra, ou então por uma outra pessoa que aproveitou toda a visibilidade que esse mistério estava rendendo na internet, para criar uma Android exatamente igual à Terra, e assim fingir que era a verdadeira Android do vídeo I Feel Fantastic. Já uma outra possibilidade é que alguém tenha comprado a Terra, porque ela estava à venda naquele site Android World, aquele mesmo onde era possível comprar o DVD com 15 minutos de gravações inéditas. O primeiro anúncio do site diz que o John gastou $2.000 para construir a Android, mas que ela não estaria à venda ainda naquele momento, porém ficaria disponível para comprar no futuro. Abre aspas para o que o anúncio dizia: Terra, a Android feminina, foi criada por John Bergeron
Veron, a um custo aproximadamente de 2 mil dólares. Essa androide tem cerca de 1,78 de altura. Ela ainda não está disponível para venda ou aluguel. Terra é antropomórfica, o que significa que ela tem características humanas, mas ainda não consegue andar. Atualmente, a Terra está estrelando seu próprio DVD de videoclipe musical. Então, depois desse primeiro anúncio, fizeram uma outra página no site Android World, exclusivamente para vender a Android Terra, por um preço bem salgado de 20 mil dólares. Mas provavelmente não era a Terra original, e sim uma cópia dela. Queriam fazer do zero, justificando o preço alto. E agora dá uma olhada no que estava escrito na página de compra. A Terra é um robô controlado por computador com aparência humana. Ela está sendo atualizada com alguns recursos adicionais, e deve estar disponível para aluguel ou compra em breve. Um videoclipe vai ser fornecido abaixo, que é reproduzido automaticamente na maioria dos computadores, mostrando a Terra dizendo a palavra olá. Pedidos especiais podem ser feitos para atender às suas necessidades. E isso aqui é pros caras do DOIS, né? Você pode vê-la pessoalmente somente com hora marcada em Vermont, nos Estados Unidos. Ela é fácil de usar, e temos uma opção mais acessível, com apenas um botão de liga e desliga. Essas são as características básicas que a Android tem até agora. A cabeça inclina para cima e para baixo, e vira de um lado para o outro, permitindo que ela olhe ao redor. A boca abre e fecha enquanto ela fala, e a Android também tem expressões faciais. Ela pode ser executada automaticamente, seguindo um script pré-definido, sem a necessidade de um operador humano. É possível comprar apenas a cabeça. O preço do frete e o preço de compra são bem mais baixos para quem compra apenas a cabeça. Esse Android experimental foi criado principalmente para entretenimento, e não para o trabalho. O custo estimado de compra depende de muitas opções disponíveis, mas fica em cerca de 20 mil dólares, sem contar o frete. Então, em resumo, essas são todas as informações que as pessoas conseguiram reunir até hoje sobre a Android Terra. Mas agora vamos passar para o tópico final desse vídeo, que envolve tentar entender quem é esse homem chamado John Bergeron. No começo, as pessoas trabalhavam com a possibilidade de que o John havia morrido em 2005, porque saiu uma notícia em um jornal de um homem com o mesmo nome, que faleceu aos 65 anos de idade. A notícia dizia o seguinte: John L. Bergeron, de 65 anos, faleceu inesperadamente em sua casa na sexta-feira, no dia 22 de julho de 2005. John nasceu na cidade de Burlington. Ele trabalhou por muitos anos na IBM, aposentando-se em 1995. E aí as pessoas começaram a pensar que esse era o criador da Android, porque a matéria cita a cidade de Burlington, que fica justamente em Vermont, que é a mesma localização que constava no site Android World, onde as pessoas poderiam ir para ver a Android pessoalmente na casa do seu criador. Fora que a IBM, a empresa em que o John da matéria jornalística trabalhava, produz computadores e peças de hardware. E é por isso que alguém que trabalhou durante tantos anos lá poderia ser capaz de construir uma Android como a Terra. E aí, segundo essa teoria, o John não apareceu na internet para falar sobre a sua criação, porque ele teria morrido em 2005. E o vídeo do I Feel Fantastic viralizou na internet só em 2009, 4 anos depois que ele supostamente faleceu. Porém, no dia 14 de dezembro de 2007, a imagem de um circuito foi postada no site Android World, com a assinatura do John estando logo abaixo, dando a entender que ele ainda estaria vivo e que havia construído o circuito que aparece na imagem. Ou talvez o John tenha feito esse circuito antes de morrer, e alguém decidiu postar a imagem mesmo assim, dando os devidos créditos ao cara, mesmo que não estivesse mais vivo. Mas também tem uma teoria que diz que o John sumiu da internet porque as pessoas começaram a acusá-lo de ser um maníaco, por conta de toda aquela lenda urbana envolvendo o clipe I Feel Fantastic. Inclusive, nessa postagem feita há quase 10 anos atrás, esse usuário acusa o John de ser um serial killer, mesmo não tendo nenhuma prova para sustentar essa acusação grave. O que é algo completamente absurdo, pois imagine só as pessoas te acusando de ser um assassino, só porque você fez um vídeo de um robô cantando uma música. Então, o John teria supostamente sumido da internet porque não queria que continuassem criando falsas acusações sobre ele. Mas além disso, existe até mesmo uma suposta ligação telefônica, em que uma mulher conseguiu entrar em contato com o John, porém ele se recusou a conversar com ela. Hello, is this John? Is it John Bergeron? What's this about? I got a lot of things I need to do. Of course, yes. My name is Kendra. I'm with the robotics department at University of British Columbia, and I was just calling, were you the person who did the Terra the robot by chance? I'm working on a story about it. The problem is, I got a lot of things I really need to do. I don't have time to talk. Okay. Would it be easier if I could email you by chance? Yeah, I just don't have the time to deal with this. Okay, have I got the right All right. person at least? I gotta go. Have I got the right Bye. person? Okay. E não se sabe se essa ligação é realmente verdadeira, porque poderia ser alguém fingindo ser o John, apenas para se aproveitar do hype envolvendo todo esse mistério. Já a última evidência que conseguiram encontrar é um site e também um perfil do Twitter, que supostamente pertence ao John, o criador da Android Terra. E o curioso é que nesse site, ele demonstra ter tentado seguir uma carreira musical, e até tem uma música que podemos comprar pelo preço de $1. E esse detalhe dá a entender que poderia ser sim o John, visto que ele também estava vendendo músicas que a Android Terra cantava nos vídeos. Mas vocês ainda se lembram quando eu disse lá no começo do vídeo que uma empresa tirou
tirou do YouTube a postagem original do I Feel Fantastic por conta de direitos autorais. Essa empresa se chama Terabyte Music Distribution Services, e talvez o John tenha vendido os direitos da música para eles, após o vídeo ter viralizado na internet. E como a música se tornou bastante conhecida, ele poderia ter vendido ela por um preço bem alto. Fala galera, na sua opinião, o que você acha que aconteceu com o John, o criador da Android Terra? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.